La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. Uma missa que inclui ritos, gestos e palavras que a tornam exclusiva. Celebra o início do pontificado do Papa Leão XIV. 10 dias após ter sido eleito, ao quarto escrutínio pelo Colégio dos Cardeais, foi junto ao túmulo do apóstolo Pedro, na Basílica Vaticana, que afirmou o seu vínculo enquanto Papa da Igreja Católica ao primeiro vigário de Cristo, São Pedro, no local que testemunha o seu martírio. Aí estavam o pálio papal e o anel do pescador, além do livro dos Evangelhos que 2 diáconos transportaram em procissão até ao altar exterior na Praça de São Pedro, local onde estava o circo do imperador romano Nero, responsável pelo martírio do apóstolo por volta do ano 64. Participada por mais de 150.000 pessoas, a missa do início do ministério petrino do Bispo de Roma foi concelebrada pelos cardeais e patriarcas orientais presentes no Vaticano, muitos dos que viveram com o cardeal Prevost acontecimentos intensos das últimas semanas, desde o falecimento do Papa Francisco. La morte di Papa Francesco ha riempito di tristezza il nostro cuore. E in quelle ore difficili ci siamo sentiti come quelle folle di cui il Vangelo dice che erano come pecore senza pastore. Proprio nel giorno di Pasqua abbiamo ricevuto la sua ultima benedizione e nella luce della risurrezione abbiamo affrontato questo momento nella certezza che il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna quando è disperso e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Sinal de unidade que surge em torno do novo sucessor de Pedro, que se apresentou como um irmão. Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. Um pontificado que tem um grande desejo desde o primeiro momento. Questo, fratelli e sorelle, vorrei che fosse il nostro primo grande desiderio. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Horizontes para um pontificado, expressos também nos ritos que marcaram esta celebração. Primeiro com a entrega do pálio, símbolo do bispo como bom pastor e ao mesmo tempo do cordeiro crucificado para a salvação da humanidade. Simbolismo que Leão XIV transforma em programa para o seu pontificado. A Pietro dunque è affidato il compito di amare di più e di donare la sua vita per il gregge. Il ministero di Pietro è contrassegnato proprio da questo amore oblativo, perché la Chiesa di Roma presiede nella carità e la sua vera autorità è la carità di Cristo. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Pietro deve pascere il gregge senza cedere mai alla tentazione di essere un condottiero solitario o un capo posto al di sopra degli altri, facendosi padrone delle persone a lui affidate. Leão XIV recebeu também o Anel do Pescador, que faz parte das insígnias oficiais do Papa enquanto sucessor do apóstolo Pedro, pescador da Galileia. A obra apresenta a imagem de São Pedro com as chaves e a rede, símbolos associados ao primeiro Papa da Igreja Católica. Passando sulla riva di quel lago, aveva chiamato Pietro e gli altri primi discepoli a essere come lui pescatori di uomini,
E ora, dopo la risurrezione, tocca proprio a loro portare avanti questa missione, gettare sempre e nuovamente la rete per immergere nelle acque del mondo la speranza del Vangelo, navigare nel mare della vita perché tutti possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio. Programa que Leão XIV deseja implementar na atualidade com as circunstâncias que transporta, onde sobressaem marcas de diferentes discórdias. In questo nostro tempo vediamo ancora troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, dalla violenza, dai pregiudizi, dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità, di comunione, di fraternità. Noi vogliamo dire al mondo con umiltà e con gioia: guardate a Cristo. Plano que o Papa enfrenta com espírito missionário e na disponibilidade para acolher todos. Questo è lo spirito missionario che deve animarci, senza chiuderci nel nostro piccolo gruppo, né sentirci superiori al mondo. Siamo chiamati a offrire a tutti l'amor di Dio, perché si realizzi quell'unità che non annulla le differenze, ma valorizza la storia personale di ciascuno e la cultura sociale e religiosa di ogni popolo. Ao longo da celebração de início do pontificado, cardeais de diferentes regiões do mundo, diácono, religiosas e religiosos, casal e 2 jovens, afirmaram esse propósito da unidade num rito simbólico de obediência ao Papa. No ambiente da Praça de São Pedro, outras particularidades ficam na história deste início do pontificado, como a presença da imagem Nossa Senhora do Bom Conselho, do santuário que o Papa visitou após ter sido eleito. E tal como em 2013, com o Papa Francisco, a presença do Patriarca Ecuménico Bartolomeu da Igreja Ortodoxa de Constantinopla, o primeiro a participar nestas celebrações desde o cisma que separou católicos e ortodoxos em 1054. Depois, a presença também de outras delegações de confissões cristãs e não cristãs, assim como de mais de 150 chefes de Estado e de Governo. A missa de início do pontificado foi acompanhada por mais de 150 delegações de vários países, incluindo Portugal. O Presidente da República Portuguesa teve a oportunidade de cumprimentar o Papa e foi também acompanhado por centenas de milhares de peregrinos de vários países, com um destaque particular de grande festa para os peregrinos do Peru, onde o Papa Leão XIV foi missionário e bispo. Antes de pela primeira vez percorrer a Praça de São Pedro no Papa Móvel, Leão XIV quis estar com a Presidente da República do Peru, o país onde foi missionário e bispo e que sempre recorda com afeto. Depois, ao longo da praça e de toda a via da Conciliação, que liga o rio Tibre ao Vaticano, o cardeal Prévost quis saudar de forma próxima os que estavam em Roma para participar na missa de início do pontificado. Um momento particularmente vivido por quem chegou do Peru e sentiu o orgulho de ver como sucessor de Pedro quem quis ser peruano. He venido a la misa del Papa, quería verlo, quería ver al Papa, quería sentirme bendecida con él y de verdad que estoy muy bien. Me siento muy orgullosa que el Papa sea peruano y ahora que lo he visto me siento muchísimo más bendecida que nunca. Espero que el Papa ahora, esperamos que ahora haga todas las cosas que faltan por hacer y en realidad para mí es un orgullo de que sea peruano. Nos sentimos muy orgullosos como peruanas, con mucha esperanza. Y nos gusta porque el Papa es peruano, es peruano. ¡Arriba Perú, chicas! Sentimentos ainda mais marcantes em quem conviveu com o padre Prévost na diocese de Chiclayo, onde depois foi bispo. Yo vivo en un distrito de Choncoyape, cerca de Chiclayo. Y bueno, me siento muy agradecida, bendecida, porque el Espíritu Santo le dio todo al padre Robert. Y bueno, esperamos, ¿no?, que traiga la paz y para todo el mundo. Mi nombre es Anaí, también soy del norte,
y feliz con el Papa, que nos hemos adueñado de él. Sí, sí, es nuestro, perdónenos, perdón, es nuestro. A missa de início do pontificado ficou também marcada pela saudação do Papa a mais de 150 delegações oficiais presentes, entre chefes de Estado e de Governo, onde marcou presença Marcelo Rebelo de Sousa e o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. O Presidente da República saudou o pontificado de Leão XIV, virado para o futuro, e manifestou o desejo de receber o Papa em Portugal.